A gente percebe muito pessoas que conhecem de obra e vão, mesmo como assistente técnico, assessorando um advogado, sem o mínimo conhecimento de alguns conceitos que são básicos. Sim. O que é superfaturamento? Qual que é a diferença do superfaturamento para o sobrepreço? Pode explicar. O que é o SINAP? Pode explicar, explica para a gente. Né? Eu vou explicar um pouquinho. O que é jogo de planilha? O que é jogo de cronograma? O que é um BDI de mercado? Então, eu acho que isso tudo é interessante. Eu tenho feito, e agora, até por orientação do Fernando, todo dia no meu Instagram, eu coloco um assunto e coloco 4 ou 5 entendimentos importantes do tribunal. É uma maneira de estar dividindo, porque ninguém tem tempo de pegar o livro e ler todo. Mas se todo dia a gente pingar uma gotinha de jurisprudência, você imagina em 365 dias o quanto cada um das pessoas que acompanham o Instagram podem evoluir, né? É só uma coisa, então, é o @Cláudio Sarian, né? Isso, Sarian com N, isso mesmo. Então, vamos lá. Qual é a diferença do superfaturamento para o sobrepreço? A gente costuma dizer que o sobrepreço é um preço acima do mercado. O superfaturamento vem no momento em que a fatura é paga. Ou seja, enquanto existe apenas o sobrepreço, não há débito, não há prejuízo, porque o dinheiro não foi. Não pagou. Não pagou. Tá bom? Agora, o superfaturamento, e tentando fazer a correlação entre os dois, é consequência sempre. Você sempre paga mais por uma causa. E o sobrepreço é uma dessas causas. Entendi. Existem outras duas, que é a superquantidade, quando o órgão público paga mais do que aquela quantidade que foi feita. Por exemplo, fundação, o cara mede mais porque não houve uma fiscalização adequada e depois ninguém descobre qual que é a metragem da estaca que foi cravada. Enterrou, acabou, né? Enterrou, morreu. E a outra causa é a subqualidade. O órgão público acaba recebendo a obra numa qualidade inferior à especificada. Eu dou sempre um exemplo bem básico que o pessoal nunca esquece. Quem vai fazer curso comigo lembra sempre desse exemplo, que é a compra de papel higiênico. O que é superfaturar papel higiênico por sobrepreço? Cara, se 12 pacotinhos enrolados no plástico custam R$15, superfaturar por sobrepreço significa pagar R$25 nesses 12 pacotes. O que é superfaturar por superquantidade? O cara vende os 12 pacotinhos por R$15, só que encurta o tamanho do rolo. Se o rolo tem 30 metros, ele te entrega com 20. E aí o pessoal ri, você está rindo, eu estou vendo. Mas a pergunta que eu faço é, quantos anos de vida a gente tem? Desenrolou um rolo de papel higiênico para saber quantos metros tem, né? E o último, o superfaturamento da subqualidade, eu digo que é o mais dolorido. Literalmente, porque o cara te promete um papel higiênico neve, soft, ultralight, e vende uma lixa. Você lembra daqueles papel higiênico rosa que a gente usava quando era menino? Lá em Campo Grande tinha. Além de ser fedido, era um áspero. É isso. Então, aí a pergunta, o que é? Então, essas são as 3 causas. E aí o superfaturamento gera responsabilização. E responsabilização de quem deu causa e, geralmente, da empresa solidária. E daí decorre todo o processo, né? Não, se a gente pensar isso, você falou do modelo do papel higiênico, mas é em tudo, né? Em tudo, a quantidade de bebida que vem dentro de uma garrafa de Coca-Cola, o remédio que às vezes vem menos. A Coca-Cola não diminuiu o tamanho da latinha e manteve o preço? Exato, você não consegue saber, e acaba entrando, você fala, não vou reclamar sobre isso, e você está gastando mais dinheiro e alguém está ganhando nesse negócio sem controle, né? Isso, e essa é a base da auditoria. A gente, quando vai fazer um trabalho, tem 3 perguntas. Essa obra tem sobrepreço? Aí eu tenho que comparar o preço da obra com o meu orçamento paradigma, que a gente chama, que a gente usa, e isso é importante o pessoal anotar, o decreto 7983 da Presidência da República. Depois a gente pega e escreve alguns decretos que a gente está falando aqui e eu posto no Instagram, mas é mais fácil. Pode ser. Então, é esse decreto que fala de SINAP e ciclo como referência, de custos diretos. Né? Aliás, a gente tem 2 maneiras de aferir preço de obra. Né? Ou é o método da construção mesmo, em que a gente apura o quanto foi gasto, ou o valor de mercado.
esse valor de mercado a gente usa mais quando é aluguel, numa auditoria de pagamento de aluguel. É o que a gente faz. É o método comparativo direto, tanto para compra e venda aqui na perícia, né? E como para renovatória de aluguel, a gente usa isso aí, que é o mais real, na verdade, né? O mercadológico. Sim. E aí a gente vê preço, vê a qualidade e vê a quantidade. Sim. Disso, a gente conclui se existe prejuízo ou não. E aí começa o processo de ampla defesa no tribunal. Então, você se analisar bem assim, tem muitos trabalhos que são muito próximos, parecidos, né? Porque quando você vai fazer, vamos pensar num caso, uma renovatória de aluguel, o autor achando que custa R$3.000, achando que custa R$1.000, R$1.000 é ótimo, R$1.000 o aluguel. O perito ele entra para falar, o valor de mercado é esse. No caso de vocês, quando vocês percebem que existe uma irregularidade ou está muito alto o aluguel, vai entrar um assistente técnico, não sei se é esse nome, um auditor técnico. Não, é o auditor do tribunal. O auditor do tribunal que vai ter que fazer um levantamento mercadológico para comparar. Igual vocês. Igualzinho vocês. Você vê que as coisas não se... As matérias são nomes diferentes, mas eles acabam tendo muita coisa semelhante. O conteúdo é a mesma coisa. Existe outro detalhe, e talvez o pessoal se interesse, que é o método da limitação do preço unitário e o método da limitação do preço global, que a gente usa muito nas auditorias. O método da limitação do preço global a gente costuma usar quando a obra já está pronta. O método da limitação de preço unitário quando ela está ainda no início. Por quê? Só para vocês entenderem. Uma obra pública é feita por meio de um orçamento, é uma planilha. Que tem lá 200 itens. Sim. Se eu vou auditar a obra bem no comecinho, a minha preocupação é que a administração não extrapole os preços unitários. Porque se ela começar a pagar preço unitário muito caro, existe uma probabilidade do gestor ou da empresa criar muitos aditivos naquele item que o preço unitário está muito acima e depois faltar dinheiro para o final da obra. Mas tem limite, né? Por isso, limite do preço unitário. E de quantidade também. Não. Aí vai depender do regime de execução. Se é preço global ou preço unitário. Aí já é uma outra... Não, então deixa, assim, esse é um mundo de coisa. Cada buraco que você entra, você acha uma caverna. E o método do preço global é quando a gente já está mais para o final da obra, a obra já está concluindo. Não, se o cara pagou um preço unitário a mais, o outro a menos, não me interessa, porque a obra está concluída. Então eu vou avaliar se no global houve um sobrepreço e, consequentemente, um superfaturamento. Então é possível dentro do tribunal falar, não, foi dentro do preço, entregou o que a gente tinha pedido, está valendo... mas ele pagou mais no concreto e menos na forma e menos no aço. Se no global está dentro do mercado, está ótimo. O preço é de mercado.